Então, peço que vocês abrem o livro nas páginas 68 e 69, a geometria nas cidades brasileiras. O que eu sei? Se o motorista que está no carro quiser chegar ao Museu do Livro, para qual sentido deve seguir? Então, observem aqui a placa. Se ele quer ir para o Museu do Livro, ele tem que virar à esquerda. Caso ele queira ir para a Catedral São Francisco, para qual sentido deve ir? Em linha reta, né? Seguir na direção reta. É permitido andar no sentido oposto ao do carro que aparece na imagem? Por quê? Sim, né? Se nós observarmos a placa, a rua, a avenida é mão dupla, então é permitido andar no sentido oposto. Qual é a distância desse local até Tabaritinga? A distância é de 900 metros, tá? No livro de vocês, vocês conseguem enxergar melhor. Agora vamos iniciar na página 70. Ideias em construção, ruas paralelas. Antes, vou explicar para vocês o que são ruas paralelas, né? São ruas que não se cruzam, ou seja, que estão sempre na mesma direção, tá? Então, ruas paralelas, elas não se cruzam e estão sempre na mesma direção, mas pode ser uma maior e a outra menor, tá? O importante é que elas não se cruzam e sempre estão na mesma direção. Ruas paralelas. Você já ouviu falar em cidades planejadas? As cidades planejadas são cidades construídas de forma ordenada, com base em um projeto que leva em consideração o saneamento básico, o transporte público, o trânsito, as moradias, os centros comerciais, entre outros elementos, para garantir a qualidade de vida dos cidadãos que viverão nela. Veja a seguir imagens que mostram algumas ruas de duas cidades brasileiras planejadas. Então, nós temos o centro de Curitiba e o centro de Teresina, tá? Observe as ruas das duas imagens para responder as perguntas a seguir. Exercício 1. Você consegue observar ruas paralelas na imagem de Curitiba e na de Teresina? Sim, né? Nós podemos observar ruas paralelas, tá? E as ruas paralelas, elas podem ser tanto na vertical quanto também na horizontal e na diagonal, tá? Então, nós podemos observar em Curitiba que existem ruas paralelas. Em Teresina também tem ruas paralelas. Então, a resposta do exercício 1 é sim, porque a gente consegue observar ruas paralelas nas duas imagens. 2. Dê um exemplo de ruas paralelas em Curitiba. Então, nós temos aqui no livro. A rua 24 de Maio é paralela com a rua Nunes Machado, tá? Elas não se cruzam, essas duas ruas. E dê um exemplo de ruas paralelas em Teresina. A Rua dos Beija-Flores, por exemplo, ela é paralela com a Rua dos Canários, tá? Então, vocês podem escolher dois nomes das ruas, tanto de Curitiba quanto de Teresina, para responder as questões 2 e 3, tá? Então, lembrando, ruas paralelas são aquelas que não se cruzam, tá? Elas podem ser na vertical
horizontal e também na diagonal, tá? Elas sempre seguem o mesmo sentido.